Vamos lá, futuros suboficiais casançados da Marinha do Brasil. Se você assistiu o vídeo 5 e clicou no play, caiu aqui, nesse vídeo. Esse vídeo aqui é vídeo para aqueles militares que estão procurando material para o Casenso. E dentro do Casenso a gente está falando sobre direito constitucional. Aí a gente vai lá para o índice. Bom, aqui a gente já falou sobre, no vídeo anterior, poder constituinte, né? Falando do conceito, titularidade, formas do exercício e espécies. Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre direitos e garantias fundamentais. Entraremos em características, classificação e vamos ver se dá para chegar aqui até os direitos individuais. Na teoria a gente vai até o finalzinho. Vamos ver se a gente consegue sem estender muito o vídeo. Mas aquilo, antes de tudo eu pergunto, e o pré-projeto? Eu vou perguntar todos os vídeos antes de você assistir. Pré-projeto, já tá safo? Se não tá, já marcava tá. Então para o vídeo e vai elaborar seu pré-projeto, que não adianta você estar safo em direito e não ter um pré-projeto para entregar. Então vamos lá. Nesse vídeo a gente tem como objetivo de aprendizagem as características dos direitos fundamentais, as classificações, como classificar os direitos fundamentais, hipóteses e restrições desses direitos e também citar esses deveres fundamentais. Como sempre, introdução. Parte da doutrina vai dizer que a origem dos direitos e garantias fundamentais teria sido a Magna Carta inglesa de 1215, que a gente já falou desde o primeiro vídeo. O que não parece ser exatamente a acepção mais correta, pois os direitos e garantias ali constantes não tinham propriamente a pretensão de assegurar liberdades aos cidadãos em geral, mas sim, prioritariamente, garantir liberdade e poder político a algumas classes específicas da aristocracia inglesa, mediante a limitação do poder do rei, né? Limitação da autocracia. O mais correto seria inferir que a positivação dos direitos e garantias fundamentais se deu a partir da Revolução Francesa, com a Declaração dos Direitos do Homem em 1739 e das declarações de direito formuladas pelos Estados Americanos em 1776, ao firmarem sua independência em relação à Inglaterra. Como estudamos em aulas anteriores, estes foram os principais marcos do surgimento do constitucionalismo ocidental, que tinham como objetivos principais a limitação do poder estatal e justamente o estabelecimento de direitos e garantias fundamentais. Nesse contexto, os primeiros direitos e garantias fundamentais surgem com este intuito de impor limites e controles aos atos praticados pelo Estado e suas autoridades constituídas em face dos cidadãos. Assim, nasceram para resguardar uma esfera mínima de proteção à liberdade do indivíduo frente à ingerência abusiva do Estado. Por essa razão, esta primeira geração de direitos e garantias fundamentais surgidos será conhecida como direitos negativos, pois exigirão que o Estado se abstenha de fazer alguma coisa. Será um não fazer do Estado em respeito a esta liberdade assegurada ao indivíduo. Então, primeiros direitos fundamentais é conhecido como direitos negativos, porque é um não fazer do Estado em respeito à liberdade assegurada ao indivíduo. Resumindo, os direitos e garantias fundamentais surgiram como normas que visavam a restrição da atuação estatal, exigindo desde uma abstenção em favor da liberdade individual do cidadão, deste, no caso do Estado. Somente no século XX, com o reconhecimento dos direitos e garantias fundamentais da segunda geração, denominados direitos sociais, então a primeira geração, direitos negativos, a segunda geração, direitos sociais. Os direitos fundamentais passaram a ter feição positiva, uma vez que passaram a exigir uma atuação efetiva estatal em fazer do Estado uma prestação positiva no sentido de garantir o bem-estar dos seus cidadãos.
1.2 Direitos e garantias fundamentais. O título 2 da Constituição classifica o gênero direitos e garantias fundamentais nas seguintes espécies. Aí, espécies do direito do gênero, né? Como se classifica o gênero, direito e garantias fundamentais. Quais são as espécies? Direitos e deveres individuais e coletivos, direitos sociais, direitos de nacionalidade, direitos políticos, partidos políticos e, por último, remédios constitucionais. Então vamos lá. Considerando o nosso tempo exíguo no estado da nossa matéria, abordaremos apenas a primeira e a última espécie acima: direitos e deveres individuais coletivos e remédios constitucionais. Direitos e deveres individuais coletivos, que terão grande fundamento no artigo 5º da Constituição. Entretanto, a primeira e a última, né? Faltou ele falar dos remédios constitucionais, tá? Entretanto, ressalta-se que, apesar de estarem amplamente elencados neste artigo, os direitos e deveres individuais e coletivos não se restringem apenas a isso, sendo encontrados ao longo de toda a Constituição. Entendimento pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência. Falamos em direitos e garantias fundamentais, mas eles não são sinônimos. A diferença entre eles, nesta seara, Paulo Alexandrino nos esclarece. Agora a diferença entre os direitos e deveres. Direitos e garantias fundamentais. Direitos fundamentais são os bens em si mesmo considerados, declarados como tais nos textos constitucionais. Já as garantias fundamentais são estabelecidas pelo texto constitucional como instrumentos de proteção do direito fundamental. Vou botar aqui. Instrumento de proteção do direito fundamental. Um já está declarado nos textos de Constituição e o outro são instrumentos de proteção dos direitos fundamentais. As garantias possibilitam que os indivíduos façam valer frente ao Estado os seus direitos fundamentais. Assim, ao direito à vida corresponde a garantia de vedação à pena de morte. Ao direito à liberdade de locomoção corresponde a garantia do habeas corpus. Ao direito à liberdade de manifestação de pensamento, a garantia de proibição de censura. E aí, isso aqui a gente não esquece, devido ao atual momento que se encontra o país. Então, direito à liberdade de manifestação de pensamento, garantia a proibição da censura. Então a gente consegue compreender perfeitamente do que se trata os direitos fundamentais e também as garantias fundamentais. Assim, o próprio nome já ajuda, né? Assim, os direitos fundamentais são os bens jurídicos propriamente ditos conhecidos aos indivíduos pela própria Constituição, concedidos, né? A própria Constituição concede os direitos fundamentais. Já as garantias são instrumentos pelos meios dos quais é possível o exercício desse direito. Então, na verdade, a gente tem o direito fundamental, os direitos fundamentais. Só que é o seguinte, está no papel os direitos fundamentais. Só que o que eu vou fazer? Como é que eu vou garantir? Como é que eu vou chegar à obtenção desses direitos fundamentais? Aí tem o processo. Esse processo são chamados de garantias, os meios pelos quais eu vou conseguir esses direitos. Então, são as garantias. Como seriam? Aqui ele fala. São instrumentos por meio dos quais é possível, por meio dos quais é possível o exercício desses direitos fundamentais, bem como a correspondente reparação nos casos de violação, né? Exemplo: é inviolável a liberdade da consciência e da crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos, artigo 5º da Constituição. Direito, é um direito. Garantido na forma da lei a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Garantia. Garantindo-se na forma da lei, é garantido o culto. Ao garantir o culto, ele entra no direito fundamental, que é inviolável a liberdade de consciência e crença, sendo assegurado o exercício de culto. Segundo exemplo: direito ao juízo natural. Direito a juízo natural. Artigo 5º, 37. Veda a constituição do juízo ou tribunal de exceção. Garantia.
Por fim, devemos ter em mente que não há uma lista fechada de direitos e garantias fundamentais, sendo um conjunto aberto, dinâmico e mutável no tempo. Este é o entendimento que podemos inferir do exposto no artigo 5º do parágrafo 2º da Constituição. Os direitos e garantias expressos dessa Constituição não excluem outros decorrentes de regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Características. Apesar de serem bastante diferentes de si, podemos elencar algumas características comuns aos direitos fundamentais, tais como imprescritibilidade, inalienabilidade, irrenunciabilidade. Aí eu vou melhorar aqui pelo índice, né? Legalidade, aí ele não está ajudando. Aqui, está aqui. Imprescritibilidade, inalienabilidade, irrenunciabilidade, inviolabilidade, universalidade, efetividade, interdependência, complementariedade, concorrência, relatividade ou limitabilidade. Isso aqui são características do direito e garantias fundamentais. Voltando lá. Um por um agora. Características comuns aos direitos fundamentais. Imprescritibilidade. Os direitos fundamentais não desaparecem pelo decurso do tempo, ou seja, não pode excluí-los da Constituição. São imprescritíveis, não somem, não prescrevem. Inalienabilidade. Não há possibilidade de transferência de direitos fundamentais a terceiros. O direito é meu, eu não posso dar direito para outro. Ele também tem seus próprios direitos fundamentais. Como são conferidos a todos, são indisponíveis. Não se pode aliená-los por não terem conteúdo econômico patrimonial. Mega, melhora isso para mim. Me diz o que é alienado. Bom, para efeito de estudo, aqui, alienado, cadê? Alienado. Aliená-los é ceder para outro, vender, disponibilizar, doar, doar. Então, para esse estudo, o sinônimo seria vender. Pronto. Aliená-los por não terem conteúdo econômico patrimonial. Agora, irrenunciabilidade. Em regra, os direitos fundamentais não podem ser objeto de renúncia. É que nem uniforme, você não pode recusar uniforme. Você não pode renunciar aos direitos fundamentais. O que pode ocorrer é o seu não exercício, mas nunca a sua renúncia. Ou seja, o titular de um direito fundamental não tem poder de disposição sobre ele, não podendo abrir mão de sua titularidade. Atualmente, a doutrina mais moderna vem aceitando, diante de um caso concreto, a renúncia temporária e excepcional a direito fundamental. Assim, a renúncia voluntária ao exercício de um direito fundamental é admitida desde que, em caso concreto, a renúncia geral de exercício é inadmissível. Exemplo, reality shows. São programas em que os participantes, em um caso específico e por um tempo determinado, renunciam durante a exibição do programa à inviolabilidade da imagem, da privacidade e da intimidade em troca de recebimento de um possível, além de fama e reconhecimento. Então, olha só, Fazenda, Big Brother, tudo isso aí, eles ferem um direito fundamental, que seria qual? A inviolabilidade da imagem, da privacidade e da intimidade. Inviolabilidade. A gente está falando de irrenunciabilidade. Agora, inviolabilidade. Impossibilidade de sua não observância por disposições infraconstitucionais ou por atos de autoridades públicas. Aquilo que não pode ser violado, né? Não pode ser violado. Universalidade deve abranger todos os indivíduos, independente de sua nacionalidade, sexo, raça, credo e convicção político-filosófica.
essa universalidade ela vai de encontro, né, com as posturas ideológicas da atualidade, né? Veja bem, quando ele fala universalidade é botar todo mundo no mesmo bolo. Hoje você observa que existem grupos que essa universalidade vai de encontro, que são negros, pardos, brancos e quanto à raça, héteros, homos quanto ao sexo, protestante, antiprotestantes, católicos não são contra protestantes, mas outras religiões que vai com o credo, e aqueles, né, como você vê várias passeatas aí no contexto social, político da atualidade, se vê passeatas anticristãs, né? Então isso aí fere essa universalidade, né? Então, repetindo, universalidade deve abranger todos os indivíduos, independente de sua nacionalidade, sexo, raça. Mas veja bem, a universalidade é o direito que a pessoa tem de participar, né? De ser abrangido pela lei, tá? Independente de suas convicções pessoais, independente da sua nacionalidade, independente do seu sexo, raça, credo, convicção político-filosófico. O que eu falei em referente às divisões ideológicas é um contexto que está ocorrendo divisões, mas isso não fere de fato a universalidade, porque a gente está falando aqui de um direito de universalidade. Eles têm, todos esses grupos têm o direito de ser abrangidos pela universalidade do direito, das liberdades fundamentais, das garantias fundamentais, direitos fundamentais. Efetividade. A atuação do poder público deve ter por escopo garantir a efetivação dos direitos fundamentais. Quando não ocorre, geralmente se processa o Estado, né? Interdependência. As várias previsões constitucionais, apesar de autônomas, possuem diversas intersecções para atingir suas finalidades. Assim, a liberdade de locomoção está intimamente ligada à garantia do habeas corpus, bem como a previsão de prisão somente por flagrante delito ou por ordem de autoridade judicial. Complementaridade. Os direitos fundamentais não devem ser interpretados isoladamente, mas sim de forma conjunta, com a finalidade de alcançar os objetivos previstos pelo legislador constituinte por ocasião da sua elaboração. Concorrência. Podem ser exigidos cumulativamente quando, por exemplo, o jornalista transmite uma notícia, direito de informação, e, ao mesmo tempo, emite uma opinião, direito de opinião. Relatividade ou limitabilidade. Os direitos fundamentais não têm natureza absoluta. Nenhum direito é absoluto, havendo, muitas vezes, conflitos de interesse. Os direitos fundamentais encontram limites nos demais direitos igualmente consagrados na Constituição. Cabe salientar que não existe hierarquia entre os direitos fundamentais. Isso aqui você destaca. Não existe hierarquia entre os direitos fundamentais. Ou seja, um direito fundamental não vale mais do que o outro. São iguais, têm o mesmo valor. A solução ou vem discriminada na própria Constituição, exemplo, direito de propriedade versus direito de desapropriação, ou caberá ao intérprete ou magistrado, no caso concreto, decidir qual direito deverá prevalecer, levando em consideração a regra da máxima observância dos direitos fundamentais envolvidos, conjugando-a com a sua mínima restrição. Assim, na hipótese de conflito entre direitos fundamentais, o intérprete deverá realizar um juízo de ponderação, consideradas as características específicas do caso. Por isso que vai para o juiz. Tem dois direitos em conflito, ele vai decidir qual o que vai prevalecer. Isso não tem nada a ver com a hierarquia. Eles não possuem hierarquia, mas naquele momento o juiz decide qual que vai prevalecer e qual que não vai prevalecer. Em um momento pode ser um, no outro momento os mesmos que estão em divergência podem ser diferentes soluções. Classificação. Os direitos fundamentais são tradicionalmente classificados em gerações ou dimensões.
levando-se em conta o momento do seu surgimento e reconhecimento pelo ordenamento constitucional. Como já vimos, adiantamos acima, os direitos fundamentais da primeira geração estão intimamente relacionados com o princípio da liberdade. Basicamente, foram os direitos civis e políticos reconhecidos nas revoluções francesas e americanas. Caracterizam-se principalmente pela imposição ao Estado de um dever de abstenção, de não fazer, de não interferência, de não intromissão na esfera de autodeterminação de cada indivíduo. São chamadas liberdades individuais. Então, direitos fundamentais da primeira geração, liberdades individuais. Tendo como foco principal a liberdade da pessoa individualmente considerada sem qualquer preocupação com desigualdades sociais. Por quê? Se você for se preocupar com desigualdades sociais, você está se preocupando com a segunda geração dos direitos fundamentais. Surgiram no fim do século XVIII como uma resposta ao Estado liberal e ao Estado absoluto, claro. Não estou falando do desigualdade social não, tá? Estou falando aqui do liberdades individuais, que está dentro da primeira geração de direitos fundamentais, tá? Dominaram todo o século XIX, haja vista que os direitos da segunda geração somente aparecem no século XX. Então, direitos fundamentais da primeira geração, todo o século XIX, e no século XX já surgiu a segunda geração dos direitos fundamentais. E aí se voltou a questão social. Enquanto na primeira geração de direitos fundamentais o Estado era impedido de fazer algo, ele não podia fazer isso, não podia fazer aquilo, não poderia imputar à população uma determinada situação. Na segunda geração dos direitos fundamentais, aí não, é a sociedade cobrando do Estado algo que ele deva fazer. Como no Brasil, moradia, saúde, educação, é uma cobrança, né? É uma coisa que se deseja que o Estado tome ação, atitude. Então vamos lá. Esta geração de direitos se limita a impor restrições à atuação do Estado. Estamos falando da primeira geração de direitos fundamentais, em favor da liberdade de vida. Por esse motivo, são referidos como direitos negativos. Isso é importante também, direitos negativos, primeira geração de liberdade ou de direitos fundamentais. Exemplo: direito à vida, à liberdade, à propriedade, à liberdade de expressão, à participação política e religiosa, à inviolabilidade do domicílio e à liberdade de reunião. Já os direitos fundamentais de segunda geração vão exigir uma atuação efetiva do Estado, conforme a gente acabou de comentar, correspondendo às liberdades positivas, reais e concretas, acentuando o princípio da igualdade entre as pessoas, igualdade material. São os direitos econômicos, sociais e culturais. Olha o social aqui. Surgiram com os movimentos sociais do século XIX, que ocasionaram, no início do século XX, o aparecimento da segunda geração dos direitos fundamentais, responsável pela gradual passagem do Estado liberal de cunho individualista para o Estado social, centrado na proteção aos mais necessitados e na busca de igualdade material entre as pessoas. Esses direitos fundamentais irão manifestar-se principalmente através da implementação de políticas e serviços públicos, exigindo do Estado prestações sociais, sendo por isso denominados direitos positivos. Então, direitos negativos está para a primeira geração de direitos fundamentais e direitos positivos para a segunda geração de direitos fundamentais. Lembrando que positivo porque é que ele tinha que fazer ações positivas em relação à sociedade. E o negativo, ele era proibido, o Estado era proibido de fazer algumas ações em relação à sociedade. Agora, direitos positivos, né, que é a segunda geração de direitos fundamentais. Direito à saúde, educação, trabalho, habitação, previdência social e assistência social. Note que tem muito cunho social nisso aqui. Por sua vez, os direitos fundamentais da terceira geração consagram o princípio da solidariedade e da fraternidade, sendo atribuídos genericamente a todas as formações sociais, protegendo interesses e titularidade coletiva ou difusa. Exemplo: o direito ao meio ambiente, economicamente equilibrado, a defesa do consumidor, a paz, a autodeterminação dos povos, ao patrimônio comum da humanidade, ao progresso e desenvolvimento. Os direitos
fundamentais da terceira geração não se destinam especificamente à tutela de interesses individuais de um grupo ou de um determinado Estado. Sua titularidade é difusa ou coletiva, uma vez que visam a proteção de coletividade e não da pessoa individualmente considerada, expressando a ideia de fraternidade e solidariedade entre os variados povos e Estados soberanos. Aqui, liberdade, igualdade e fraternidade. Perceba que a ideia dessas 3 primeiras gerações de direitos fundamentais corresponde ao que foi defendido lá atrás na Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade. Essas são as 3 gerações clássicas dos direitos fundamentais. Mais recentemente, discute-se a existência de uma 4ª e 5ª gerações de direitos fundamentais, em complementação a 3 dimensões já consagradas. Porém, não há consenso na doutrina quanto a isso. Desta forma, também não entraremos muito em detalhes neste ponto. Ficaremos apenas com as 3 dimensões mais tradicionais. Como sempre, aquele quadrinho resumitivo, né? Então vamos lá. Classificação dos direitos fundamentais, primeira, segunda e terceira geração. Na primeira geração, a gente encontra no século XVIII e vai até mais ou menos o século XIX, né? Porque a segunda geração inicia a partir do século XX e a terceira do XX em diante. O Estado, na primeira geração, é liberal. Os direitos eram negativos. Tinha liberdade, direitos civis, voltado aos direitos civis e políticos. Na segunda geração, o Estado já era mais social, deixou de ser liberal para se preocupar mais com o social. Os direitos eram positivos porque o Estado era cobrado em fazer algo em relação ao Estado social. Tinha mais igualdade, voltado aos direitos sociais, econômicos e culturais. Na terceira geração, foi a partir do século XX, tinha a questão da fraternidade, voltada aos direitos ao meio ambiente, à paz, ao progresso e à defesa do consumidor. Agora, sobre as restrições. A nossa Constituição reconhece algumas ocasiões excepcionais e gravíssimas em que serão permitidas restrições ou suspensão temporária dos direitos fundamentais, sem necessidade de qualquer autorização prévia do Poder Judiciário, que são os estados de defesa e o estado de sítio. Aí, isso aqui é questão de prova e as situações em que podem ser autorizadas sem prévia autorização do Poder Judiciário. Aqui eu diria, nem de antes, mas eu diria que, por exemplo, a prisão em flagrante é uma restrição. Então vamos lá. No estado de defesa, um pouco mais brando, poderemos ter as restrições previstas no artigo 136 da Constituição. O artigo 136 diz o seguinte: o presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República, o Conselho de Defesa Nacional, decretar estado de defesa para preservar ou prontamente restabelecer em locais restritos e determinados a ordem pública ou a paz social ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções da natureza. Parágrafo 1º. O decreto que instituir o estado de defesa determinará o tempo de sua duração, especificará as áreas a serem abrangidas e indicará, nos termos e limites da lei, as medidas coercitivas se avigorarem dentro das seguintes. Primeiro, restrições aos direitos de reunião, ainda que exercida no seio das associações, bravo, sigilo de correspondência, charle, sigilo de comunicação telegráfica e telefone. E segundo, ocupação e uso temporário de bens e serviços públicos na hipótese de calamidade pública, respondendo à União pelos danos e custos decorrentes. Já na ocorrência de um estado de sítio, considerando a gravidade da situação, poderemos ter restrições ainda maiores a direitos e garantias fundamentais. Segundo o artigo 139 da Constituição, se o estado de sítio for decretado com fundamento em comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa, poderão ser tomadas contra as pessoas as seguintes medidas. Olha só, situação em que o estado de sítio pode ser apresentado. Está aqui. Isso é limitado. E aqui, o estado de defesa e sítio, o que ele oferece, né? O que ele garante aqui para o Estado. Restrições de direitos e também duas, né? Restrições de direitos, aí tem aqui a relação e a ocupação temporária dos bens. Tá? Agora, sobre o estado de sítio, poderão ser tomados contra as pessoas as seguintes medidas. Quais medidas podem ser tomadas em estado de sítio? Obrigação de permanência em local determinado, detenção em edifício não destinado a acusados ou condenados por crimes comuns,
restrições relativas à inviolabilidade de correspondência, ao sigilo de comunicações, à prestação de informações e à liberdade impressa, radiodifusão e televisão na forma da lei. Suspensão da liberdade de reunião, busca e apreensão do domicílio, intervenção das empresas de serviço público e requisição de bens. Já podemos perceber uma quantidade maior de restrições que podem ser impostas se comparadas ao estado de defesa. Por quê? Está falando de estado de sítio assim. Por outro lado, não há na nossa Constituição um rol taxativo de restrições quanto ao estado de sítio for decretado com fundamento em declaração de estado de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira. O que nos leva a concluir que, nestes casos, poderão ser impostas restrições e suspensões temporárias a quaisquer direitos e garantias fundamentais. Ou seja, o estado de sítio é mais brabo, né? Pode restringir tudo. Ele fala quaisquer direitos e garantias fundamentais. Note que estamos falando de casos de guerra. Cabe ressaltar que estas restrições ou suspensões de direitos fundamentais serão tomadas diretamente por autoridades administrativas competentes, sem necessidade de qualquer autorização judicial prévia. Aqui fica a cargo do Poder Executivo. Todavia, não há nada que impeça que posteriormente essas medidas sejam contestadas junto ao Poder Judiciário, a fim de reparar eventuais abusos ou excessos cometidos na execução, para manter a lisura entre os poderes, né? A interdependência entre eles. Deveres fundamentais. Hoje em dia, além dos direitos fundamentais, tem-se trabalhado o conceito de deveres fundamentais. Assim, diante da vida em sociedade, devemos pensar também a necessidade de serem observados os deveres. Até porque, normalmente, a observância dos direitos de alguém passa necessariamente pela observância dos deveres de outra pessoa. Agora, deveres fundamentais. Dever de efetivação dos direitos fundamentais. Sobretudo, os direitos sociais e garantia das instituições públicas e privadas. Estamos diante da necessidade da atuação positiva do Estado, passando-se a falar em um Estado que tem o dever de realizar os direitos. Aquela ideia de Estado prestacionista. Deveres específicos do Estado diante dos indivíduos, que era dever de efetivação dos direitos fundamentais. Como exemplo, os autores citam o dever de indenizar o condenado por erro judiciário, o que se dará por atuação e dever das autoridades estatais. Dever de criminalização do Estado. A Constituição determina que o Poder Legislativo edite atos normativos para implementar aos comandos, como no caso do artigo 5º, devendo haver a normatização do crime de tortura. Aqui está falando do Estado, porque mais em relação às Forças Armadas Auxiliares, porque pertencem ao Estado. Deveres dos cidadãos e da sociedade. Como exemplo, os autores citam o dever do serviço militar obrigatório e da educação enquanto dever do Estado e da família. Dever de exercício do direito de forma solidária, levando em consideração os interesses da sociedade. Como exemplo, os autores citam o direito de propriedade que deve ser exercido conforme a sua função social. Esse aqui é o que o pessoal do MTST utilizam quando invade as propriedades privadas. Eles alegam que o imóvel, a propriedade privada, não está exercendo a sua função social. E já que não está exercendo a sua função social, eles se acham no direito de invadir e tomar posse dela. Mas aqui, você, caso incorra aqui na função social, você tem o dever de exercício desse direito de forma solidária, né? E deveres implícitos. Segundo de Moures, existem tanto os deveres implícitos quanto os direitos explicitamente declarados, consistindo nos referidos deveres em ação ou omissão. E conclui no sentido de que o direito de uma pessoa pressupõe o dever de todas as demais, quando se aceita a tese do efeito horizontal direto.
e, sobretudo, das autoridades do Estado. E aqui a gente encerra esse vídeo que trata do direitos e garantias fundamentais. Bem mais acima, restrições e direitos fundamentais. Aí no próximo vídeo a gente vai tratar de direitos individuais e coletivos. Opa. Então, próximo vídeo, direitos individuais e coletivos, Casenso, só aqui no Megamente. Até o próximo vídeo.